Olá você, querido, querida, muito bom dia, com muita alegria para todos vocês. O Eterno te abençoe poderosamente. Chegamos aqui ao capítulo 31 do livro de Jó. E antes de mais nada, eu quero te encorajar para que você leia essa palavra, tá certo? Não fique escorado apenas no que eu tô lhe dizendo, tá bom? Leia, veja o vídeo, tá certo? E muito mais o Eterno vai revelar a você, de certeza. O Eterno vai se revelar a você. Oh, coisa linda, né? Maravilha do céu. Pois bem, então, quando eu li o capítulo 31 do livro de Jó, eu vi assim, a construção de uma defesa que dá pra gente assim bater palma, dá pra gente pegar como exemplo e implantar nos nossos dias, na nossa vida, na nossa conduta, tá certo? Então, Jó, ele começa a expor, ainda que por partes pequenas, as obras que ele fazia. Mas, quando a gente lê o capítulo 1, a gente não tem noção de quem Jó era. A gente sabe o que Deus quis falar dele, que foi: observaste, Satanás, o meu servo Jó? Homem temente, fiel a Deus, guarda os mandamentos. Então, essa é a visão de Deus com relação a Jó. Até aqui, Deus não estava exaltando obra nenhuma que Jó estava fazendo, que Jó fez. O que Deus falava era de um Jó espiritual. Quando a gente começa a ler Jó nas suas lamúrias, nas suas lamentações, Jó diz, né, que realizava obras no mundo físico. Então, de pouquinho ele falava uma coisa, falava outra, mas aqui no capítulo 31 ele expõe exatamente tudo. De fato, ele montou uma defesa. Ele juntou todas as obras, tudo que ele, né, podia para colocar diante de Deus. Então, Jó fala de ter cuidado do órfão, ter cuidado da viúva, não ter fingido que não viu o doente, o enfermo. Jó, ele fala de que a casa dele serviu de auxílio para o que precisava. Ele abriu as portas da casa dele para acolher o necessitado pelos dias que o necessitado precisasse ficar ali. A gente começa a perceber um detalhe que não era falado e nem visto. Então, Jó, ele destrincha as obras que ele realizava, as obras que ninguém via, que ninguém sabia, sabe? Porque quando a gente faz alguma coisa para o bem, o que a gente não tem é testemunha. Agora, se fizer alguma coisa para o mal, camarada, né? É lasca. Aí você tem testemunha para dar de pau. Então, Jó, algumas pessoas, né, de perto convivia e via que Jó era dessa forma, mas a maioria não. A maioria desfrutava do bem de Jó, da mão estendida de Jó, mas no momento da sua precisão não levou em consideração o bem que recebeu. Então, em algumas lamentações, Jó fala assim: poxa, mas este que eu estendi a mão, eu não tenho do meu lado. Esse que é filho de um homem tão ignorante, ele me insulta. E eu nunca desejei a morte dele. Tá vendo aí? Eu nunca desejei o mal dele, mesmo ele sendo dessa forma. Então, aqui, eu fiquei de fato muito comovida com essa fala de Jó. Muito lindo, muito lindo. E na hora assim que Jó fala assim que não desejou a morte,
Eu pedi para Deus, meu Deus, me transforma, porque quantas vezes a gente na nossa ignorância, na nossa perturbação, no nosso desespero, a gente, que vá pro diabo que carregue, que não sei o que, te embora, espero que se dê mal na vida, não quero saber. A gente joga a toalha, a gente chuta o balde, a gente de fato não quer saber. E Jó não. Ainda assim, Jó não. Então, Jó começa, por algumas vezes, durante este capítulo 31, você vai perceber que Jó começa a se autossentenciar se porventura ele fez aquele pecado. Então ele fala assim, se eu levantei os meus olhos e cobicei uma mulher no meu coração, que aconteça tal coisa comigo. Se eu não atentei à necessidade do órfão, da viúva, que tal coisa aconteça comigo. Você vê se hoje em dia a gente consegue abrir a boca e falar uma coisa dessa? Misericórdia. De fato, essa nossa geração tem que realmente voltar ao primeiro amor. Porque quando eu li isso, eu falei, meu Deus, eu sempre li essa palavra, eu nunca me atentei a isso, tá vendo? É uma forma agora... Antes tarde do que nunca, para alguns, é uma forma agora da gente rever nosso caminho, rever nossa conduta. Não tá perdido a gente mudar, a gente melhorar. Porque hoje nós estamos vivos, o Eterno nos dá o dia de hoje para nós mudarmos o nosso caminho, então não tá perdido. E Jó, ele só contava com a verdade dele. Ele já tinha o inimigo que era o acusador, porque o inimigo usava ali as pessoas para expor, ele. E ele falou que se porventura ele tivesse errôneo, então a terra seria as testemunhas dele, porque eram terras que ele pisava, eram terras que ele andava, era o caminho que ele ia para julgar as pessoas, para abençoar as pessoas, Então... Jó, ele disse assim, se ninguém viu, no meu jeitozinho de dizer, se ninguém viu o que eu fiz, eu ainda tenho a terra como minha testemunha. Por quê? Porque a terra foi onde eu pisei, a terra pode testemunhar de fato os dias que eu pisei, passei por ela, que eu fiz tal coisa, que eu abençoei tal pessoa. Jó não se intimida. Jó não concorda. Jó não entende. E Jó não aceita tudo o que estava acontecendo com ele. Mas ainda assim, não concordando, não aceitando, nervoso, injuriado, ele conseguiu sair daquela dor, daquela aflição profunda que nós vimos nos capítulos anteriores e projetar para Deus o seu pedido de socorro, a sua defesa. Porque se ele era juiz, se ele julgava as causas, então nota-se que no momento de perturbação do ser humano a gente perde as estribeiras, mas uma vez que nós ponhamos a mão na consciência, recobramos a consciência, a gente consegue se direcionar a quem de fato pode nos ajudar. Coisa linda, né? E maravilhoso é quando ele termina a sua fala nos dando um parecer de que ter vida com Deus não é em vão, Eu vou contar assim um pequeno testemunho para vocês, Uma pessoa, umas 3 pessoas já chegaram a dizer para mim, assim, são pessoas diferentes, momentos diferentes, anos diferentes, situações diferentes, A gente não pode. E algumas pessoas, essas pessoas chegaram para mim e disseram assim, olha, se é que você é crente, Ué, mas essa atitude sua, você tá tomando essa atitude, mas você não diz que é crente, você não diz que é da igreja, você é isso, você é aquilo. Então, as pessoas, no modo geral, elas, para se isentar do seu pecado para com o próximo,
Elas colocam uma palavra, uma pergunta, uma objeção em forma de pergunta, para que você tome a decisão de desistir, para que você perca as estribeiras e o pecado seja cometido por você, não sabendo elas que elas induziram você àquele erro. Então, quando essas pessoas chegavam em mim, né, chegaram num determinado momento e falaram assim: nossa, mas você tá agindo desse jeito? Ah, mas você não é crente? Você não diz que vai pra igreja? Você não sei o quê? Você não sei o quê? Então, elas queriam falar indiretamente, através daquilo ali, é o meu entendimento, né, de que aquilo que eu estava fazendo, na visão delas, era um erro grotesco, era um erro crasso. Mas que na retaguarda, que mais ou menos, que vamos dizer, que eu não tô dizendo nada, tô só supondo. Por muitas vezes eu me entristeci com essa palavra. Essa palavra, ela não soa bem no meu ouvido até hoje. Quando eu ouço alguém falar essa palavra referente a mim ou qualquer outra pessoa, eu já falo na hora. Eu não aceito essa palavra. Eu sou escolhida pelo Eterno. E se eu ouço essa pessoa falando para alguém, eu falo: ó, fulano, não aceita essa palavra. Você é a princesa do Eterno, você é o príncipe do Eterno. O Eterno tem algo com você extraordinário. Não aceite essa palavra. Porque a forma que o entendimento me fez compreender essa palavra me trouxe como que eu posso falar para você? Me trouxe assim um parecer de que quem tem que dar o passo para desistir é eu. Quem tem que dar a munição para essa pessoa concretizar a fala dela sou eu. Se não fosse o Espírito Santo a me ajudar, a estar do meu lado, a me dar o discernimento, a me dar essa experiência, eu não estava aqui para contar história. E aqui no meu canal, eu só falo coisas a respeito de mim. Eu falo os meus, as minhas experiências com o Eterno Criador, com o Espírito Santo. Eu falo de coisas interessantes, importantes, eu falo de coisas alegres, eu falo de coisas que é bom para ser feliz, para dar risada, eu procuro incentivar alguém a ser feliz. Eu não tô aqui para atrapalhar ninguém, mas eu só posso falar de mim. Eu só posso dizer de mim, do que eu vivo com o Eterno, do que eu, né, tô ali com o Eterno. Eu só posso falar de mim. E isso que eu tô falando para você, dessas minhas pequenas experiências, eu não falo de nome de pessoas, eu não falo de situação. Sabe por quê que eu não falo? Porque se no momento que eu estivesse vivendo essa situação, eu estivesse querendo dar palco para essas pessoas, eu não estaria na presença de Deus hoje. Satanás já teria me consumido viva. Olha só o que diz Davi no Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Tá vendo aí? Então, se nesse momento que eu passei essas experiências, eu tivesse dando plateia para Satanás, eu não tava aqui. E glórias ao Todo-Poderoso que através disso gerou-se uma experiência para mim e hoje eu posso compartilhar com você. Eu posso, se eu puder e a pessoa me permitir, aconselhar ela dentro da experiência que eu tive. Ou eu posso amadurecer, que é o que está acontecendo comigo. Amadurecendo com as experiências, com as situações. Sabe? Então, essa palavra de Jó 31 deixa claro pra gente que aqui Jó recobrou a consciência, se levantou e falou: opa, peraí. Peraí, deixa eu levantar aqui, vou apresentar minha defesa e esperar. E é isso. É a gente viver a experiência com o Eterno e aguardar
que ele execute o milagre. O Eterno te abençoe e até a próxima gravação.